Olá, vamos falar sobre ortografia, né? Já demos uma parte, agora vem a segunda parte. Então, hoje eu vou baixar os slides, né, para nós começarmos a mostrar, né? O objetivo dessa aula é que vocês corrijam os erros mais frequentes que acontecem, né, com determinadas palavras, porque elas são parônimas, né? Elas são parecidas, né? Então aí o pessoal confunde as expressões, às vezes as palavras, os pronomes, né? Então é preciso dar uma clareada aí para vocês. Eu vou começar com o porquê, né? Então eu tenho aqui os erros mais frequentes, eu vou dar um pouco, né? E depois eu vou gravar mais uma aula falando de mais alguns, tá certo? E dosando, para vocês irem memorizando, né? Irem se acostumando também a corrigir os próprios erros, né? Para que possamos melhorar aí, né, a nossa escrita, né? Para que ela tenha um valor interessante, né? E escrever certo, que é o que importa, né, para nós. Então, aí vem, né, a introdução e eu já vou começar. Né, eu vou começar a falar dos porquês. Aí eu coloquei duas perguntas, né? Duas perguntas. Podem observar, ó, tem interrogação. Então, eu estou mexendo com pronomes interrogativos. Né? Então, esse que é pronome interrogativo e esse por é uma preposição. Então, qual que é a diferença? Os dois escrevem separados, porque separados, né? E não tem acento o outro não. E logo acima, né, no título, eu coloquei um porquê junto com acento. Depois eu vou falar dele também. Né? Ó, tá vendo? Ó, olha o artigo aqui, ó. O de mais os, ó, acentuou, substantivo, né? Então depois eu falo dele. Vamos voltar aqui. Né? Então, ó, por que você veio? Você veio por quê? Né? Então, quando eu digo por que você veio, a pergunta é direta. Quando eu digo você veio, porque também é uma pergunta, né? Só que em vez de eu ir direto, assim, olha, te questionando, eu vou sorrateiramente, né? Assim, nossa, você faltou aula ontem, por quê? Né? Agora, seria direto, por que você faltou ontem, né? Então, quando eu coloco esse porquê na frente, dá a impressão de ser mais questionador, né? O outro ameniza um pouco. Então, na hora que você vai usar, é interessante que você saiba o que está fazendo, né? Qual o que você quer usar de verdade, né? É o porquê direto, né? Ou esse porquê no final é mais suave. Se for do final, ele tem acento. É a mesma coisa quando você fala assim, olha, o que você trouxe para mim, né? Ou então, você trouxe para mim o quê? Né? Olha que diferente, né? Então, esse o que no final tem acento, é o que diferencia. Vou colocar mais um caso. Aí a resposta é separado também, olha lá. Essa daí é o seguinte, eu estou usando um período composto, eu tenho o verbo saber e o verbo vir, né? Então, você veio e eu quero saber, né? É, só que saber é saber algo, é um verbo transitivo direto, ó, saber alguma coisa. E essa alguma coisa é a sua vinda, né? Só que eu vou fazer, né, de uma forma questionadora. Então, eu quero saber por que você veio. Né? Então, esse porquê é qual a razão que te trouxe aqui? Então, eu quero saber a razão pela qual você veio, ou o motivo pelo qual. Então, a dica que eu dou é quando você tiver dúvida, né, elimina aqueles dois lá de cima, que são as perguntas. Né? Agora, você tem que perguntar indiretamente, ó, nem tem a interrogação, mas não deixa de ser uma pergunta. Né? Eu quero saber o motivo pelo qual você veio, ou eu quero saber a razão por que você veio. Né? Então, aí eu vou usar esse porquê separado, né? Que é o por preposição, mas o que? Conjunção, porque é a resposta, né, do verbo. Tá? Mais um exemplo. Ó, o caminho, porque vinha, é difícil. Mudou de novo, ó, porque do mesmo jeitinho, ó, preposição e o quê? Só precisa saber o que é isso agora. Né? O caminho
pelo qual vim é difícil. Opa, então esse aqui agora é um pronome relativo, né? Não é mais uma pergunta, né? Ele está só substituindo a palavra caminho. O caminho é difícil e eu vim pelo caminho difícil. Então, no terceiro exemplo, eu vou pensar na razão pelo qual. No quarto exemplo, eu vou colocar pelo qual, ok? Então, é a dica que a gramática dá. Eu vim, agora, ó, junto. Eu vim porque quis. Então, é uma resposta, né? Então, ele é uma, o quê? Conjunção de causa ou uma explicação. Depende da situação. Então, uma gramática, para facilitar, ele fala assim, pensa no porquê-resposta. Você veio ontem? Eu vim. Eu vim porque eu quis. Por que você veio? Eu quis. Né? E aí, olha ele lá, olha do enunciado lá. O porquê de ter vindo é problema meu. Olha lá o porquê lá em cima. Então, eu tenho o artigo, olha o artigo aqui também. E aí, ele é um substantivo. Então, eu tenho pronome interrogativo, conjunção integrante, pronome relativo, conjunção de causa ou explicação e substantivo. Então, os dois últimos juntos, os quatro primeiros separados, com acento e sem acento, você vai ter que observar. Vamos lá. Uso dos porquês. Então, aí eu vou agora colocar a situação. Ó, frases, né? Interrogativas, diretas e indiretas, pronomes relativos, que foi o que eu mostrei lá. Porque junto, né? Eu tenho orações que explicam ou indicam causa, algo, resposta ao porquê. E aí vem agora os porquês juntos, né? Então, final. Por quê? Final da frase junto da interrogação. Olha lá, palavra substantivada, consentivo de motivo, depois do artigo o. Viram? Tudo que eu já tinha falado. Vamos continuar agora. Será que há dúvida entre o A com H e o A sem H? Muitas, né? Então, vamos colocar aqui, ó, duas situações. Por que a primeira tem H e a segunda não tem? Então, vamos brincar com A com H? A com H pode ser haver, né? No sentido de existir, né? E pode ser também o haver, no sentido de tempo. Então, sair daqui a pouco. Sairei daqui a pouco. Qual que é a diferença? Sair daqui a pouco, opa, é passado. Sairei daqui a pouco, opa, é presente, é futuro. Tá? Então, se é passado, é com H. Se não é passado, indica futuro, é sem H. Então, o que é esse A antes do pouco, né? É uma preposição. E o que é o A com H aí? Faz pouco. É o verbo fazer indicando o tempo passado. Tá? Então, essa é uma situação. Vamos ver outra. Opa, minha casa fica a 2 quilômetros daqui. Tem aí outra preposição. Né? Então, o que é isso? Por que não tem H? Porque ele está mostrando, né, que ela está à distância de 2 quilômetros. Então, é uma preposição. Fica onde? Né? A 2 quilômetros. Olha lá, vamos brincar? Tempo passado, forma do verbo haver. Foi o primeiro caso que eu coloquei. Referência a futuro, daqui a pouco, a distância, moro a 10 metros, sem H. Isso aqui, vocês lembram? Afim separado e afim junto, isso também dá uma confusão medonha, né? Vamos brincar? Olha lá. Estudou a fim de ser aprovado. Então, é a finalidade. Estudou para que fim? Né? Então, com que finalidade? A fim separado, a fim de. Eu tenho aí uma locução prepositiva, ó, termina com preposição, a fim de, e é separado. Ele saiu com seus afins, aí vem de afinidade, semelhança, iguais. Ele saiu com seus semelhantes, seus iguais, seus parentes, né, seus amigos, né, seus afins. Por exemplo, estou afim de você.
Tá certo? Qual será que é? Estou afim de você. Estou afim de você. Como que é esse afim? Junto ou separado? Pensa aí. Afim ou afim? Vamos lá. Se for afim de, eu tenho uma situação. Se for junto, tem outra. Não, afim junto é um adjetivo ou um substantivo, indica afinidade. Então, eu estou afim de você porque eu tenho afinidade. Então, é junto. Tá? Agora, eu tenho finalidade. Afim ou afim de? Aí eu tenho uma locução prepositiva. E essa? Né, ó, em vez de ou ao invés de? Né? Então, em vez de ir ao teatro, foi ao cinema, ou ao invés de ir ao teatro, foi ao cinema. Qual que é a diferença? Em vez de é em lugar de, ao invés de é o contrário, ao contrário de. Então, qual que é? Em vez de, em lugar de ir ao cinema, foi ao teatro. Vamos ver o outro? Em vez de acordar, dormiu, ou ao invés de acordar, dormiu? Ó, são opostos. Então, ao invés de acordar, dormiu. Em vez de, em lugar de. Ao invés de, ao contrário de. Vamos ver? Olha lá. Agora vem a teoriazinha para vocês. Ao invés de, situação contrária, oposição. Em vez de, substituição, troca, em lugar de. E essa, vocês lembram? Mal com L e mal com U? Opa, vamos lá. Ele é um homem bom. Se eu substituir por bom, é mal com U. Ele está passando mal. Ele está passando bem, mal com L. Olha, o contrário de U com U é bom. O contrário de mal com L é bem. É isso mesmo. Por quê? E agora? Mais uma situação diferente. Mal ele saiu, você entrou. Bom ele saiu, você entrou. Bem ele saiu, você entrou. Mal com ele. Né? Só que aqui indica uma situação, né, que indica tempo. Né? O mal não tem remédio. Aí depende. Posso ir com os dois? Porque os dois podem ser substantivados. Então, vamos brincar? Ó, contrário de bom é adjetivo. O contrário de bem é um advérbio. Ele pode também ser um substantivo e pode ser uma conjunção quando indica tempo. E acabou. Olha que legal, né? Essas situações aí já dá para você corrigir no seu texto, né? Então, eu tenho aí algumas expressões ou algumas palavras que causam certos transtornos aí nas redações. Então, eu preciso que os alunos, né, compreendam bem essas situações e não errem mais. Né? Então, depois eu vou gravar mais um pouquinho delas para vocês irem homeopaticamente aprendendo a usar essas expressões. Tá bem? Até. Obrigada. E vamos encerrar a nossa